Fala, Bozão! Saudações alvinegras, sejam bem-vindos ao nosso canal. Não esquece de deixar o teu like, ativa as notificações e compartilha nos grupos de também outros alvinegros. Hoje é segunda-feira, 2 de setembro, vamos repercutir o giro de notícias do Vozão. Ceará empata e já tem data de reapresentação marcada. Janela de transferências. Será se vem ainda mais algum jogador? Próximo compromisso diante do Operário. Ceará lança promoção e já libera check-ins. Roda a vinheta. Vozão, você é a minha vida, sua torcida é a mais bonita. Vamos lá, vamos repercutir o que foi esse empate do Vozão diante do Amazonas, lá em Manaus. Algo que frustra um pouco o nosso sentimento de torcedor. Claro que a gente sempre quer ver a vitória, a gente quer estar somando. Se o Ceará tivesse ganho, o Ceará estaria hoje com os seus 38 pontos a um ponto do G4. Mas não foi isso que ocorreu. Falhas no sistema defensivo novamente foi perceptível durante o jogo. Rafael Ramos, Matheus Felipe voltando de suspensão e já ganha a titularidade que para alguns bastante questionável. Vi muito hoje ao longo do dia muitos comunidades que falam também do Ceará, muitos setoristas do Ceará questionando essa situação. Por que que ele não manteve o que estava dando certo? Nos dois últimos jogos até então, o Ceará não tinha levado gol. E jogadas muito bizonhas. A gente pode considerar também que as adversidades climáticas, o ambiente lá não era tão favorável à prática do futebol. E, e aí muitos torcedores podem dizer, mas era para os dois. Mas o Amazonas, eles estão mais acostumados com aquele ambiente do que alguns jogadores do Ceará. E isso durante o jogo ficou bem perceptível. E ocorreu um empate. O Ceará somou um ponto. Nessa altura do campeonato, a gente pode considerar como menos 2 pontos. Saulo Mineiro perdeu um gol incrível, aquele gol que poderia dar a vitória ali naquele momento no segundo tempo. Mas o poder de resiliência do time, até o treinador Condé, ele acabou falando dessa situação na coletiva após o jogo. E com o resultado, o Ceará soma 36 pontos, momentaneamente sexto lugar, está a 3 pontos do G4. Então nós vamos tentar nos recuperar diante do Operário, que é o próximo domingo. Esse jogo, o Ceará poderá chegar a 39 pontos e não sabemos ainda se vai ficar ali a 1 ponto, 2 pontos ou continuará os 3 pontos que está hoje. O Ceará ainda poderá cair ao término dessa rodada, que ela é concluída nesta segunda-feira, uma posição conforme a tabela. E, baseado nisso, a equipe alvinegra já chega nesta segunda-feira aqui na capital cearense e já tem data de reapresentação agendada. Nesta terça-feira, no período da tarde, os jogadores já começam a preparação. Foco total pensando na equipe do Operário para o embate de logo mais no domingo às 16 horas na Arena Castelão. Janela de transferência. Então, muito se comenta desde que abriu a janela sobre o possível retorno do Vina. Quem vem, quem vai. Mas até então tinha esfriado esse assunto. Mas na tarde de ontem, o repórter Danilo Queiroz, durante a transmissão do jogo, ele acabou soltando essa informação lá na transmissão do Futebolês e acabou que gerando uma repercussão, muitos torcedores perguntando, e aí, será que vem, chega quando? E o Vina, para você ter noção, janela de transferência, ela encerra hoje, dia 2, mas para o Vina vir, ele precisaria, ou ele precisa, pedir a rescisão de contrato com o clube dele lá na Arábia. Após isso, ele poderia fechar com o clube do Ceará ou qualquer outro aqui do Brasil. Mas e se a janela de transferência fechar? O Vina conseguindo essa rescisão de contrato, ele seria considerado um jogador com um agenciamento livre, que poderia assinar mesmo assim com o Ceará e ser inscrito no Campeonato Brasileiro até o dia 9. Então aí a última esperança que quem sabe o Vina pode pintar.
Mas analisando friamente, por mais que a notícia tenha sido veiculada, muito difícil, torcedor. A gente começar a analisar. Primeiro, temos que considerar o fator elevado, o aporte financeiro que seria pagar o Vina. O Vina já está há um tempo lá sem realizar partidas oficiais. E a gente só tem 14 jogos. Será que seria possível? Ceará e Operário, próximo domingo, 16 horas na Arena Castelão. Ontem à noite, o Ceará já iniciou a liberação dos check-ins para os torcedores e hoje, nesta segunda-feira, o Ceará já liberou a venda de ingressos. A venda de ingressos se iniciou na manhã desta segunda-feira nas lojas oficiais do clube. Então, os valores mínimos de R$ 15 a meia entrada e R$ 30 a inteira na Superior Norte e Inferior Sul. Expectativa da diretoria alvinegra de casa cheia, variando ali entre 30 e 40 mil. Horário bom, dia bom e vamos chegar junto a apoiar o Ceará em mais um embate rumo ao G4. Saudações alvinegras, valeu, vozão!